Meu nome é Gregório Félix. Sou arqueólogo e pesquisador paranormal. Depois de anos de busca, finalmente encontrei a antiga mansão Humboldt e, dentro dela, o lendário Grimório da Família, com as mais incríveis histórias, e em uma delas está o conhecimento que busco por todos esses anos. Mas ao abri-lo, correntes saltaram de dentro dele, me prendendo e me ligando ao livro de uma forma sobrenatural. Depois de muito tentar fugir, finalmente entendi. Nem a tempestade, nem a noite terminavam. Não enquanto eu não lesse todas as histórias do velho livro. Eu sou prisioneiro não só do livro, mas da noite também. Eu sou Gregório Félix, e essas são as histórias da Noite Sem Fim. Existem histórias que o tempo tenta sepultar, mas que insistem em retornar, como ecos que atravessam décadas. Algumas memórias não são apenas lembranças, são feridas silenciosas dentro da mente de quem sobreviveu. Helen sabia disso melhor do que ninguém. Para ela, o passado nunca havia morrido. Ele apenas dormia, esperando o momento de acordar e arrastá-la de volta para dentro de sua própria escuridão. Foi no início daquela semana que as cartas começaram a chegar. Não traziam remetente, não tinham selo. Eram envelopes frágeis, amarelados, como se tivessem atravessado não apenas anos, mas eras inteiras, até repousarem diante de sua porta. Ao tocar o papel, Helen tinha a estranha sensação de que estava segurando algo que não pertencia mais a este tempo. Mas o pior não era a aparência envelhecida. O pior era o conteúdo. As mensagens não eram simples palavras, eram convites. Chamados obscuros que pareciam vir de um lugar entre o sono e a vigília, entre a realidade e o pesadelo. As primeiras cartas diziam sempre as mesmas coisas. Está na hora de você acordar desse pesadelo. Helen tentou ignorar. Mas ignorar o passado é como tentar conter o vento com as mãos. Impossível. Ela acordava quase todas as noites com a mesma sensação. Uma voz do lado de fora da casa, chamando seu nome. Sempre a mesma voz. Sempre o mesmo nome. Era Jasper. Mas isso não podia ser verdade. Jasper havia desaparecido há 15 anos. E o lugar onde tudo aconteceu ainda queimava em sua mente como um ferro em brasa. O parque de diversões Plymouth. Helen podia reviver aquele dia em detalhes. Bastava fechar os olhos. Foi em uma manhã ensolarada. O som distante de pássaros. O cheiro de terra molhada depois da chuva noturna. Jasper, com sua bicicleta verde, parou em frente à sua casa. Tinha 13 anos e um sorriso travesso que parecia carregar a promessa de aventuras. Helen, quase completando 12, correu até ele, montou em sua bicicleta vermelha e juntos partiram pela Rua Leste 01, descendo em direção ao limite da cidade. O asfalto se tornava cada vez mais irregular e logo a estrada terminava em terra batida. Diante deles, o bosque se erguia como um guardião silencioso, escondendo em seu interior algo que nunca deveria ter existido. Plymouth. O parque já estava abandonado havia anos. Criado nos anos 70, fora palco de tragédias, incêndios e histórias sussurradas de desaparecimentos. Agora, permanecia como ruínas de ferro e ferrugem, esperando que alguém tivesse coragem de profanar seus velhos brinquedos. Mas, para duas crianças cheias de imaginação, aquilo não era um túmulo assustador. Era um tesouro. Encontraram facilmente um buraco na cerca, quase como se tivesse sido feito sob medida para que alguém entrasse. Helen lembrava da sensação de atravessar aquele espaço estreito. A respiração acelerada, o coração batendo mais forte, a emoção de transgredir uma fronteira proibida. O que viram lá dentro misturava encanto e terror. O velho carrossel, mesmo parado, girava levemente empurrado pelo vento, como se ainda esperasse por passageiros invisíveis. A montanha russa, coberta por musgo e ferrugem, rangia sob o peso do silêncio. A casa de espelhos, coberta por anos de poeira, parecia olhar de volta para eles, refletindo fragmentos de um passado que ninguém mais queria enxergar. E o trem fantasma jazia escuro, imóvel, seu túnel como uma boca aberta que os convidava para dentro. Jasper foi quem sugeriu a ideia. Seu tom era desafiador, quase como se soubesse que Helen não teria coragem de recusar. Entrariam no trem fantasma.
fingiriam que ele ainda funcionava. Com a pequena lanterna que carregavam, fariam sua própria aventura. Depois, voltariam para a escola e contariam tudo aos amigos. Seriam lembrados como os únicos que ousaram explorar o Parque Proibido. Subiram no velho vagão. A madeira estava úmida, o ferro corroído, mas ainda sustentava o peso de 2 jovens sonhadores. Foi nesse instante que algo impossível aconteceu. As luzes do túnel, mortas por anos, piscaram e se acenderam fracamente, iluminando as pinturas nas paredes. Eram criaturas dos contos de terror, pintadas na parede do túnel com uma tinta desbotada pelo tempo. Era um vampiro de olhos amarelados, uma múmia envolta em faixas sujas e um lobisomem uivando para a lua. Mas havia algo mais. Na parte mais escura, quase apagada, estava a figura de um palhaço. Seu sorriso era largo demais, cheio de dentes pontiagudos. A legenda dizia: Gonzi, o palhaço assustador. Foi então que a música começou. Uma canção de parque infantil, mas distorcida, lenta, como se estivesse sendo executada por um brinquedo quebrado. Helen tentou se levantar, mas a barra de segurança desceu sozinha, como se fosse puxada por mãos invisíveis. Presos, os dois se entreolharam, e antes que pudessem reagir, o trem rangeu e avançou. Helen nunca esqueceria o momento em que tudo mudou. A ferrugem havia corroído bastante a trava do lado dela, e num golpe de sorte e medo, conseguiu se libertar. Caiu no chão, arranhou os braços, mas escapara. Jasper, não. O vagão seguiu, engolido pela escuridão do antigo túnel do trem fantasma. Uma sinistra gargalhada encheu o lugar. Os gritos dele ecoaram por alguns segundos, e então desapareceram, como se ele nunca tivesse estado lá. A busca foi intensa. Policiais, moradores, voluntários. Vasculharam o parque, o bosque, cada canto possível. Nada. Nenhum sinal de Jasper. Ele havia desaparecido como fumaça, deixando apenas o silêncio. Helen cresceu com esse peso que nunca compreendera, com uma culpa que a persegue desde que era criança, mesmo todos dizendo não ser dela, mas sentia todos os dias. Tornou-se jornalista investigativa, como o passado sempre ao seu lado, movida pela obsessão de encontrar respostas. Preencheu paredes com recortes de jornal, fotos, documentos e linhas vermelhas conectando pontos em uma teia que parecia mais uma conspiração do que uma investigação. Havia descoberto muitas coisas estranhas sobre o Parque Plymouth. O primeiro a sumir nele na década de 70 foi Aranzo Fontes, um homem solitário que fazia o papel de Gonzi, o palhaço assustador, que teve diversas brigas com o dono do parque. Em uma noite de fúria, apanhou um velho lampião a querosene que usavam no túnel do trem fantasma e ateou fogo no parque. Mas o fogo se espalhou muito rápido, prendendo Aranzo entre as chamas. Seu corpo nunca foi encontrado, apenas a roupa velha e queimada do palhaço Gonzi. Era como se tivesse sumido na fumaça. O segundo a desaparecer foi o guarda contratado para cuidar do que restou do parque e evitar invasores e curiosos. Seu nome era Hugo, e seu distintivo de segurança e sua arma foram encontrados na casa de espelhos do parque. Houve relatos, de moradores próximos ao Bosque Verde, de que ouvira gritos naquela noite, e mais nada. Mas muito disso virou apenas lenda. Mas nada levava a uma verdade concreta sobre seu amigo. Até que as cartas começaram a chegar, uma a uma. Sempre a mesma mensagem. Está na hora de você acordar desse pesadelo. E depois de quase uma dúzia delas, a última foi totalmente diferente. Venha ao parque. Venha sozinha, à meia-noite. O trem fantasma a espera. A assinatura vermelha e borrada dizia apenas Gonzi. Helen sabia que poderia ser uma brincadeira cruel, de alguém sem sentimentos, ou mesmo uma armadilha vinda direto de seu passado. Mas não podia ignorar. Não depois de 15 anos. Não depois de tanto tempo sem respostas. Naquela noite, voltou ao parque. O mesmo buraco na cerca ainda estava lá. E, estranhamente, ainda tinha o tamanho exato para ela passar. A sensação era de que o tempo não havia corrido ali dentro. Ou pior, de que o parque a esperava, parado no tempo. O silêncio era sufocante. O ar, denso, parecia mais pesado do que deveria. As sombras se moviam como se tivessem vida própria. E no centro de tudo estava ele, o trem fantasma. O mesmo túnel, a mesma escuridão. Helen, se armando de toda a coragem que tinha, subiu no vagão. As luzes se acenderam novamente, amareladas. E foi como voltar no tempo. Até sentiu novamente a presença de seu amigo,
Jasper. A barra de ferro novamente baixou sozinha. Mas dessa vez, ela estava pronta. Travou-a com uma pedra. O trem avançou rangendo e rugindo. Dentro do túnel, a névoa era espessa, quase sólida. E então, emergindo da neblina espessa, ele apareceu. Gonzi, o palhaço. Sua voz aterradora cortou o ar como uma lâmina. Agora é a sua vez, mocinho. Helen, firme, retirou da bolsa um velho lampião que havia levado, igual aquele que no passado incendiou o parque, e respondeu: "Não, hoje é a sua vez!" E atirou o velho lampião aceso contra ele. O palhaço assustador se incendiou, girando em um redemoinho de fogo e gargalhadas. O túnel inteiro pareceu se contorcer em agonia. Helen saltou e correu, mas algo a fez parar. Uma voz. Uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar. Jasper. A voz vinha da casa de espelhos. Ela correu até lá e entrou. Na casa, cada espelho velho e sujo refletia horrores. Versões dela mesma, distorcidas, e palhaços bizarros, figuras que não deveriam existir. Mas Helen, apanhando no chão uma pequena barra de ferro, avançou, quebrando espelho após espelho, até restar apenas um, onde estava o reflexo de Gonzi, o palhaço. Ao destruí-lo, algo impossível aconteceu. Jasper caiu de dentro do espelho, no chão da casa. Não era mais um garoto. Era um homem de quase 30 anos. Mas era ele. E o abraço deles foi a única coisa real em meio àquele pesadelo. O fogo, porém, consumia tudo. Não havia saída. Em ambos sabiam disso. Fogo por todos lados. Helen então procurou desesperada por respostas nas cartas que havia trazido na bolsa. E foi no verso da última carta que leu as seguintes palavras: "Está na hora de acordar desse pesadelo. Acorde agora, Helen. Acorde. Acorde." Um clarão, um grito, e então silêncio. Helen abriu os olhos. Estava em sua cama. O coração acelerado, o suor escorrendo pela testa. Sentia-se estranha, como se fosse duas pessoas ao mesmo tempo. E lá fora, a voz. A mesma voz. A voz de Jasper. Helen correu até a porta. No espelho do corredor, viu surpresa seu próprio o reflexo. Era outra vez uma menina de 12 anos. Do lado de fora, Jasper estava em sua bicicleta verde, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Perguntou se ela estava pronta para ir ao parque, conforme tinham combinado para hoje. Helen respirou fundo. Olhou para o tapete em sua porta. Debaixo dele, mais uma carta. Abriu com as mãos trêmulas. A mensagem era simples. "Que bom que você acordou." Com lágrimas nos olhos, ela se virou para o amigo e o abraçou. "Melhor não. Vamos para a sorveteria nova lá na praça." Jasper sorriu, inocente, concordando. Os dois seguiram juntos, rua acima. No sorriso de Helen, um alívio, uma alegria que não conseguia explicar. E a lágrima nos olhos era pelas coisas que não conseguia entender, mas que sim, ficaram para trás. Mas no fundo ela sabia que de alguma forma havia escapado aquilo, e alguns pesadelos parecem intermináveis. Mas às vezes, acordar significa apenas escolher outro caminho. O Parque Plymouth continuaria lá, apodrecendo em silêncio, mas seus segredos, seus horrores, sua fome, permaneceriam vivos, à espera da próxima vítima que ousasse atravessar seus portões.